Bom, olá pessoal, boa noite a todos. Então estamos aqui para o nosso terceiro dia e a terceira live da semana de TI Exponencial e seguindo aí nessa sequência, né, de vídeos, né, de aulas abordando as tecnologias que estão transformando o mundo, né. Então, nosso assunto hoje é Bitcoin e Blockchain, né. Existe uma um movimento muito forte aí já há alguns anos, né, em torno das criptomoedas e das tecnologias que estão em torno dessas criptomoedas. E a gente vai tratar aqui de alguns temas. Eu tenho que falar um pouquinho, né? Eu não sou economista nem nada disso, nem me atrevo a entrar muito nessa seara, mas eu já li bastante coisa, já estudei bastante o assunto para poder entender, né? Obviamente, e eu quero me concentrar aqui no aspecto tecnológico, né? Mas eu preciso falar de algumas questões também para dar um contexto para vocês entenderem, né, qual é o cenário em que se aplicam as tecnologias ligadas a criptomoedas, né? E inclusive porque isso é importante para direcionar também na hora que eu for falar das oportunidades que vocês vão poder aproveitar nesse mercado, tá certo? Então, o que é o Bitcoin? Né? O Bitcoin, a maioria das pessoas pensa o Bitcoin como uma moeda, né? Uma criptomoeda, uma moeda criptográfica, que você poderia, né? Pode ou vai poder usar cada vez mais como moeda para trocar por produtos e serviços, enfim. Né? Essa é a primeira ideia que vem à mente quando se pensa em Bitcoin. Né? Só que o Bitcoin ele é mais do que isso. Né? Na verdade, o Bitcoin moeda ele é um elemento de todo um conjunto de um ecossistema, de uma economia, né, de criptomoedas que tem muito mais coisas em volta, né? Muito mais coisas em torno. E do ponto de vista econômico, né, isso é muito bem explicado lá no livro do Fernando Urich, né, e também no livro do Andreas Antonopoulos. Né. O Fernando Urich é um dos maiores especialistas no Brasil sobre o assunto, né, altamente recomendado você acompanhar ele. E o Andreas Antonopoulos é um dos maiores especialistas em Bitcoin e criptomoedas do mundo. Né. Então ele é um cara muito bom, é um verdadeiro evangelizador de criptomoedas. Ele viaja o mundo dando palestras, né, apresentando, e ele tem uma visão muito interessante sobre as criptomoedas e sobre como essas tecnologias, né, e essa nova economia vai transformar o mundo de uma forma extremamente radical, né, e a gente com o tempo vai entender realmente melhor esse alcance das criptomoedas. Tá? Mas a primeira visão que a gente tem, a primeira noção é a noção de moeda. Então o Bitcoin é uma moeda que vai me permitir comprar produtos e serviços utilizando ela. Na prática, esse uso ainda é um pouco restrito, justamente porque muito por conta da volatilidade, ou seja, da variação muito brusca de preço, né, do valor do Bitcoin, do preço do Bitcoin. Muitas empresas ainda têm algum receio e tal, mas a tendência é que isso nos próximos anos vá melhorando à medida que mais pessoas e principalmente mais empresas vão entendendo como é que funciona esse ecossistema e vão estabelecendo justamente produtos e serviços. Né? E por isso é tão importante entender isso agora, por isso é tão importante entender, estudar esse assunto agora, porque essa economia, esse ecossistema de produtos e serviços ligados a criptomoedas, ele está se formando. Já existem muitos produtos e serviços, mas ele ainda está em formação. Né? Então, para quem é profissional de tecnologia ou é empreendedor, né, é uma oportunidade gigantesca, né, de você identificar necessidades do mercado, que são muitas. A gente vai tratar aqui de algumas poucas, mas existem muitas outras, para que você possa aproveitar isso como oportunidade de mercado, tá certo? Então a primeira noção é você ter o Bitcoin como moeda. Outra noção é o Bitcoin como reserva de valor. Porque o Bitcoin, né, ele é uma moeda que tem um algoritmo por trás. Né? Ele é uma moeda criptográfica
que, cujo comportamento ele é determinado por um algoritmo, é determinado através de um mecanismo, né, que tem uma lógica baseada em escassez. Né? Então, o Bitcoin, de certa forma, simula um pouco o comportamento do ouro, tanto que o pessoal usa, né, o termo mineração, etc., justamente para dar essa ideia de que ele novos bitcoins são gerados num ritmo cada vez menor, né? E isso garante uma escassez, e a ideia é que isso, do ponto de vista econômico, se reflita no mercado deflacionário, ou seja, uma moeda que não perde valor, muito pelo contrário, né? Ela serve como reserva de valor na medida em que você pode manter ela como uma segurança, né? Como o que o mercado chama de hedge, né? Ou seja, você usa ela para se proteger de problemas e riscos em outros tipos de ativo financeiro. Para outros, o Bitcoin também é visto como um sistema de pagamento, né? Ou seja, uma coisa um pouco mais ampla, onde envolve o processamento aí de transações financeiras, né? E para outros ainda o Bitcoin é visto como um ativo semelhante a uma espécie de commodity, né? Que são esses ativos comuns aí do mercado, e que inclusive existem estudos que tentam, né, estabelecer uma correlação entre o comportamento das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, e essas commodities, né? Por exemplo, commodities como aço e outras, né, do tipo, e tentam mapear esse comportamento, estabelecer essa correlação, para a partir daí poder fazer previsões do que esperar do comportamento das criptomoedas no futuro. Bom, então esse é o ponto de vista econômico. Do ponto de vista filosófico, né, isso também eu considero extremamente importante, né? Eu vou falar brevemente também sobre isso, mas eu acho extremamente importante porque as criptomoedas elas são descentralizadas por natureza, né? Por definição, elas são descentralizadas, tanto que existem algumas iniciativas que se dizem criptomoedas, mas do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista filosófico, elas não são criptomoedas justamente porque não são descentralizadas, ou seja, existe uma entidade central que controla todo o processo de geração de moedas, que pode interferir nesse mercado e tal. Então isso vai contra a definição, né, do Bitcoin e das criptomoedas que derivam, né, a grande parte das criptomoedas derivam do algoritmo do Bitcoin e fazem modificações, às vezes pequenas modificações, às vezes modificações mais drásticas, tentando dar um outro enfoque, né, um outro objetivo para aquela criptomoeda, para resolver alguma questão que o Bitcoin de repente não resolva, ou que ele não esteja preocupado com isso. Então, essa característica ela é fundamental, né, descentralizado, porque isso, do ponto de vista filosófico, representa justamente a liberdade que a gente inclusive observa na prática, né, em países onde você tem problemas graves de governo, né, políticos. A gente viu isso, né, quem acompanhou as notícias, etc., viu isso na Venezuela. Quer dizer, quem tinha Bitcoin na Venezuela conseguia ainda adquirir produtos e serviços e, de certa forma, ter uma facilidade maior para sobreviver e para lidar com as rotinas, né, do dia a dia, desde compra de alimentos e outros produtos e serviços. E agora, mais recentemente, a gente viu, né, o preço do Bitcoin disparar também na Argentina, né, em função dessa crise aí e tal. Então, essa é uma questão muito importante, né? O Bitcoin ele funciona, né, as criptomoedas foram pensadas para funcionar de forma descentralizada e, consequentemente, de forma independente de qualquer organismo central de controle, né? Seja um governo, seja uma empresa, seja qualquer tipo de entidade, ou seja, que determina o comportamento da rede descentralizada que proporciona o funcionamento da criptomoeda, né, e no caso do Bitcoin, são os seus usuários, são os seus participantes, né, os chamados nós da rede, né, que participam ali contribuindo com o poder de processamento, né, e apoiando a realização das operações, das transações, a validação, etc., para que toda essa rede funcione, né. Então, a analogia que se faz, né, é com a internet, né, ou seja, é algo que é imparável, né. Muitos governos, etc., tentam até hoje controlar, restringir e limitar o acesso à internet, mas sempre, né, as pessoas e as organizações, né, que estão voltadas para esse tipo de trabalho
pensado para garantir a liberdade das pessoas, elas estão sempre combatendo esse tipo de controle. Né? E só para citar rapidamente, né, a iniciativa mais recente que eu ouvi falar sobre isso é o DNS over HTTP. Então, é uma iniciativa que alguns navegadores, parece que o Firefox já adotou, né, e tem várias instituições aí preocupadíssimas com isso, justamente porque é um meio de você tornar mais privado, né, aumentar a privacidade das pessoas na navegação da internet. E isso, do ponto de vista de controle, é um problema, né, porque vai dificultar o controle do que você acessa e que tipo de acesso você faz à internet. Então existe essa polêmica no momento, depois pesquise, né, DNS sobre HTTP. Tá? E para fechar essa questão filosófica, né, existe uma linha de pensamento aí chamada anarcocapitalismo, né, ANCAP, onde eles defendem que a sociedade ela consegue se organizar, inclusive exemplificam com casos concretos de formas de organização, né, em sociedade onde você não tinha a figura do Estado, e essas sociedades, né, no passado e no momento presente também funcionam e funcionavam com uma série de vantagens em relação à estrutura que se tem hoje, né, baseada num Estado centralizado que determina políticas e controla toda a forma que a sociedade interage em várias áreas. Né. Então é algo também interessante para você procurar se informar a respeito, para entender por que as criptomoedas são tão importantes, né, no momento atual que o mundo vive. E eu toco nesse assunto filosófico, né, porque essa filosofia é importante não somente do ponto de vista de entendimento, né, para compreender o contexto que as criptomoedas estão, mas principalmente do ponto de vista de prática. Né? O uso prático de criptomoedas ele passa por essa filosofia. Né? E, consequentemente, existe todo um conjunto de pessoas, né, ou seja, existe um nicho de mercado que vai sempre ter interesse nas criptomoedas por conta dessa característica, né, da liberdade, etc. E por conta disso, eu, pessoalmente, né, acredito que as criptomoedas sempre vão ter, né, pelo menos nos próximos anos aí, pelo menos nos próximos 10 a 20 anos, eu acredito que as criptomoedas vão ter o seu papel na sociedade, né, e no mundo como um todo. Então é algo que não vai acabar tão cedo. Né? Pode surgir algo para substituir, algo melhor, enfim. Pode sim, a gente nunca é capaz de prever o futuro com certeza. Né? Mas tudo indica que as criptomoedas vieram para ficar, pelo menos por um bom tempo aí. Tá? Então é importante ter em mente essa filosofia, essas características que cercam esse conceito, né, essa ideia de criptomoedas e o que elas representam do ponto de vista, né, até do cidadão mesmo, do indivíduo, né, da liberdade do indivíduo, da liberdade como cidadão, de você poder atuar de forma livre. E existem várias iniciativas que mostram, né, que tem esse foco, né, de dar liberdade para você, por exemplo, liberdade de expressão, então tem criptomoeda para você produzir conteúdo e ser remunerado através de criptomoedas, justamente para você não ter risco de ter seu conteúdo proibido, qualquer coisa do tipo. Né? Então existem vários essa questão da liberdade ela tem vários exemplos práticos de criptomoedas sendo utilizadas com esse foco. Tá? E do ponto de vista tecnológico, né, além das características do algoritmo, né, do Bitcoin, que tem uma série de regras e uma série de detalhes técnicos que a gente não vai ter tempo aqui para abordar todos eles, mas eu vou destacar algumas características que são importantes. Né? A primeira que chama logo a atenção é a questão do blockchain. Né? O que é o blockchain? Ele é um sistema distribuído, ponto a ponto, né, onde você tem uma cadeia de transações públicas e imutáveis. Isso é extremamente importante. Né? Primeiro, ser um sistema distribuído. Então não existe entidade central, como eu falei. É isso que garante o funcionamento de forma independente, né, de qualquer elemento específico do sistema. Ou seja, se eu tenho hoje, sei lá, 10 mil nós na rede Bitcoin, se 1000 desses nós pararem, a rede continua funcionando. Ela pode ficar mais lenta, né, pode gerar algum tipo de problema, de transtorno, sim. Né, não vai funcionar de forma perfeita, como se tivesse 10 mil nós. Mas ela vai continuar funcionando.
né? Porque é um sistema distribuído. Então não existe uma dependência de nós específicos, né? Você tem uma rede que funciona de forma absolutamente distribuída. E a cadeia de transações públicas imutáveis, né? Então o fato de ser imutável é importante que se compreenda, porque ele representa justamente a característica de rastreabilidade, né, de tudo que acontece, e serve como validador também do ponto de vista de auditoria, do ponto de vista de verificação de transações. Ou seja, se aquela transação ela é imutável, uma vez registrada, ela vai ficar lá para sempre, ela vai poder ser verificada, ser auditada, né, ser confirmada por qualquer um, né, até porque a cadeia blockchain, por definição, ela é pública. Existem iniciativas para se criar cadeias de transações, né, privadas, para que empresas possam adotar a tecnologia blockchain, né, internamente e tal, mas são variações aí do sistema. Por definição, a blockchain original ela é pública. Tá? E funciona como uma espécie de livro contábil, então, né, a analogia que se costuma fazer com essa cadeia de transações. Então, isso inclusive é uma coisa interessante, porque é uma questão recorrente, né, no mercado de criptomoedas. O Bitcoin é anônimo ou não é anônimo? Né? Então, como é que você tem uma coisa anônima se as transações são públicas? Né? Então, o Bitcoin não é anônimo. Agora, ele pode ser irrastreável, porque a cadeia, né, ou seja, a blockchain, a cadeia pública de transações Bitcoin, ela não tem nenhum dado que identifique o indivíduo, a menos que você queira. Então, você pode, por exemplo, escrever alguma coisa na blockchain, se você quiser, e você pode, com aquilo, né, escrever por sua escolha, por sua opção, e se identificar dentro da blockchain numa transação, né, usando informações textuais. Porém, as informações que transitam na rede, elas não são voltadas para a identificação das pessoas, né, e sim das transações. Então não tem nenhuma informação lá que identifique individualmente quem é o dono de cada, quem é o responsável por cada operação realizada. O que você tem é endereço de origem, endereço de destino e mais algumas outras informações sobre as transações ocorridas na rede, e isso de forma pública. Né? Então o Bitcoin não é anônimo, mas ele não prevê a identificação pessoal de quem realiza as transações, certo? O que pode ser feito no momento que você compra, por exemplo, o Bitcoin numa corretora, né, numa empresa que negocia criptomoedas no Brasil, essa empresa, por regulamentação, né, por conta da legislação brasileira, ela é obrigada a te pedir uma série de informações. Então você vai ter, né, o seu nome, seus dados pessoais associados à sua conta, ou seja, na verdade a gente não chama de conta, a gente chama de endereço, né, Bitcoin, da exchange. Então isso vai permitir identificar que você é o responsável por aquela transação, e uma vez que você fez aquela transação na exchange e aquela transação gerou uma nova transação na cadeia, consequentemente você vai poder ser rastreado por conta disso. Tá? Mas existem outras formas de você utilizar também a cadeia de forma que os dados ficam públicos da transação, mas você não precisa se identificar pessoalmente. Tá? Então essa é uma questão polêmica até que se trata aí, mas é importante dizer que a cadeia blockchain ela é pública por definição, então não existe essa coisa de o Bitcoin ser anônimo. O que acontece é que você não precisa fornecer suas informações pessoais para as transações, tá? Mas não é que o Bitcoin seja anônimo. Bom, outra característica importante da tecnologia das criptomoedas é o conceito de contratos inteligentes, né, os chamados smart contracts. A Ethereum foi a criptomoeda que saiu na frente com isso, mas hoje já é possível, né, já existem várias iniciativas para que você consiga fazer isso também em Bitcoin e em outras criptomoedas também. Né? O fato é que o contrato inteligente, a gente vai falar mais um pouco sobre ele adiante, né, mas ele é uma forma de você automatizar um processo de negociação entre duas partes. Né? Então, pode desde uma venda de um imóvel, né, ou qualquer tipo de transação, você pode programar essa transação para que ela seja realizada de forma automática com base em determinados gatilhos, né, com base em determinadas regras. E isso é uma ótima oportunidade de modernizar
e até mesmo transformar serviços que hoje são, por exemplo, extremamente burocráticos, como cartórios e outros tipos de serviço, né, onde se tem uma certa dificuldade para conseguir. Os cartórios até com a privatização têm melhorado, né, mas obviamente que ainda não é o ideal. Outra tecnologia que é interessante a gente falar, outra característica tecnológica, né, da blockchain, do Bitcoin, é o chamado SegWit, né? O SegWit é uma técnica que foi utilizada para otimizar o processo de verificação das transações, para que você pudesse ter mais transações no mesmo bloco, né? E, consequentemente, dar mais velocidade também para maior capacidade, né, de realização de transações para a rede. Porque há uns anos atrás era uma discussão muito grande porque houve momentos de pico de volume de transações em que a rede ficou lenta e as taxas cobradas ficaram mais caras. Então surgiu essa polêmica, né, ou surgiu essa discussão se a rede suportava, né, a rede Bitcoin não suportava muitas transações e tal. É importante dizer que, por definição, a blockchain é um sistema lento. Né? Por quê? Porque qualquer nó, né, existem algumas técnicas para o nó não precisar manter todos os dados de todas as transações, né, em cada nó, mas, por padrão, quando você configura um nó para participar da rede Bitcoin, ele vai baixar toda a cadeia de transações para aquele nó. Né? Então, cada nó vai manipular um conjunto de dados que é bem grande, né? Acho que hoje já são centenas de gigabytes aí de transações. Então, e cada nó precisa manipular essas transações e colaborar com a rede para validar essas transações e definir quem é o responsável por cada tarefa a ser executada. Portanto, ele tende a ser mais lento do que uma rede, né, que siga outra lógica, né? Um sistema baseado mais centralizado ou baseado em outra tecnologia. Então isso é por definição, né? Mas as pessoas acabam não entendendo muito bem isso e criticam, né, quando a rede por algum motivo fica lenta, mas estão sendo implementados mecanismos para reduzir esse processo de lentidão, e um dos principais deles, né, é a chamada Lightning Network. O que é a Lightning Network? É uma rede de segunda camada, ou seja, é como se fosse uma rede paralela, onde você evita que toda e qualquer transação seja armazenada na blockchain pública, ou seja, na cadeia de transações pública. Né? Porque é isso que deixa o processo lento, né? Porque essa é a definição de uma cadeia de transações pública e imutável. Né? Ela exige que qualquer transação seja gravada e seja validada, verificada por a quantidade de nós da rede, né? De forma que aquela transação seja reconhecida e não possa mais ser desfeita. Né? Então, para isso é necessário realmente um esforço de processamento pesado que leva um tempo e tem algumas características. Por conta disso, a rede tende a ser lenta, e aí a Lightning Network vem para justamente prover uma outra rede paralela para executar pequenas transações. Então, a expectativa, né, alguns especialistas defendem isso, que a blockchain ela deve ser usada para transações que envolvam montantes maiores, né? Ou seja, valores mais significativos, transações que realmente você precisa, como é uma transação de um montante mais elevado, você precisa realmente daquelas garantias que a cadeia de transações te oferece, que são da validade da transação, a verificação, etc., a publicidade. Mas para transações pequenas, por exemplo, para comprar um cafezinho, né, você não precisa de tanta burocracia, vamos dizer assim, né? Tantos cuidados. E aí você pode usar uma rede paralela que vai te permitir fazer essa transação de forma instantânea. Né? E esse é o objetivo da Lightning Network, ela já está funcionando, já existem aplicações que permitem utilizar essa rede. Inclusive, tem uma aplicação muito curiosa que você transfere, né, satoshis, né, que é a menor unidade do Bitcoin, um centésimo de milionésimo, né, ou são 8 casas decimais que o Bitcoin trabalha. Então, com Lightning Network você tem aplicações, por exemplo, que permitem transferir um valor para um determinado endereço, e esse endereço ele é monitorado por um sistema que cada vez que cai um dinheirinho lá nesse, né, um valor em moedas em Bitcoin nesse endereço,
ele dispara um sistema automático de alimentação de galinhas, né? Então, existem vários exemplos como esse, né, mostrando, no caso, exemplificando aí, né, uma espécie de contrato inteligente, né, onde ao cair o valor naquele endereço, naquela conta, né, entre aspas, automaticamente é realizada uma operação. Nesse caso, uma operação de alimentar as galinhas que estão lá num determinado local, né? Então, é um projeto curioso aí, que ilustra como a Lightning Network pode funcionar. Tá? E a outra tecnologia que é base do Bitcoin, do blockchain, é a criptografia, né? Todos os dados são criptografados, todas as transações são criptografadas, são verificadas através de mecanismos como hash, etc. Então você tem a garantia aí de segurança. Inclusive é outra questão também que é recorrente, né? Quando chegar a computação quântica, o Bitcoin não vai mais funcionar, etc. A criptografia do Bitcoin vai ser quebrada. Na verdade, o Bitcoin, o próprio algoritmo, ele já é preparado para que, na medida em que você tenha um poder de processamento maior, uma capacidade maior de trabalho, né, de execução de tarefas de processamento, o próprio algoritmo ele se adapta para aumentar a complexidade e a dificuldade dessas tarefas, de forma que você não tenha a quebra, digamos assim, do sistema por conta de um avanço, né, da tecnologia que permita quebrar a criptografia, etc. Então, alguns conceitos só para a gente entender qual é a lógica de funcionamento, né, de transações em Bitcoin. Né? Primeiro, que você não tem a ideia que a gente costuma trabalhar no mundo tradicional, né, no mundo que a gente vive hoje, que é a ideia de você ter a conta no banco, né? Você tem a conta e tem a agência, a conta, tem a senha. Né? No mundo das criptomoedas é diferente. Né? O que você tem lá, na verdade, é um endereço. Na verdade, você tem duas chaves. Né? Uma chave pública, que é o seu endereço. Essa chave pública, ela serve para que você receba valores. Né? Então, essa chave pública, ela identifica, né, que você é proprietário daquelas moedas que foram transferidas para aquele endereço representado por essa chave pública. E para ter acesso a esse endereço e transacionar, você precisa da chave privada correspondente. Né? Então a analogia que se faz é que é como se essa chave pública fosse o número da conta. Né? E a chave privada é como se ela fosse a senha, né, que você usa para acessar a conta. Tá? Então é uma analogia que não é perfeita, mas é uma analogia que funciona para facilitar o entendimento. Uma coisa importante dizer é que o próprio Andreas Antonopoulos, né, ele diz que os nomes que foram dados para essas coisas, né, do Bitcoin, eles são nomes completamente esdrúxulos na opinião dele, porque são todos confusos, né, e não existe uma correspondência perfeita, porque realmente é um sistema diferente. Então a gente tenta explicar fazendo analogia com o mundo tradicional, mas as criptomoedas são outro mundo, né, é um outro tipo de... Tanto que a filosofia do Bitcoin é que você é o seu próprio banco. Né? Tanto que existe uma frase famosa, né, onde se diz assim, not your keys, not your Bitcoin. Ou seja, se você não tem acesso à chave, você não tem a garantia de que a propriedade daquelas moedas é sua. Né? É o que acontece, por exemplo, quando você compra uma moeda, quando você compra aqui Bitcoin numa exchange, né, por exemplo, numa exchange brasileira, e deixa os bitcoins comprados, deixa lá na exchange. Né? Então você não tem acesso à chave privada da exchange. Você só tem acesso à chave pública, que é o número que ele te dá lá para você poder, o endereço, né, que ele te dá para você poder transferir as moedas. Né, para você receber ou transferir de outro lugar se você quiser, enfim. Mas você não tem acesso à chave privada. Então você não tem como, por exemplo, se a exchange quebrar, você não tem acesso à chave privada, então você não pode ir lá e buscar o seu recurso por conta própria. Você depende deles. Então, not your keys, not your Bitcoin. Né? Por isso que não é recomendado você deixar as suas moedas em exchange, né? A menos que você seja um trader, né, que fica comprando e vendendo o tempo todo e tal, aí tudo bem, não tem jeito. Mas se você está pensando em comprar criptomoedas pensando no futuro, né, para manter e para esperar valorizar, enfim, não é recomendado manter na exchange. Tá? Outro conceito importante é o conceito de carteira. Né? O que é a carteira? Na verdade, a carteira é um software que organiza essas chaves. Né? Como eu falei, para você manipular com Bitcoin, você precisa de uma chave pública e uma chave privada. Né? E existe um software que organiza essas chaves para você, que é chamada de carteira. Né? É uma tentativa também de fazer analogia, né? Mas é importante dizer que a carteira
de Bitcoin, diferentemente de uma carteira real, né? Ela não tem dinheiro, porque até porque o Bitcoin não é físico, né? Então você não vai ter carteira. E o Bitcoin também não é a chave, né? A chave, na verdade, ela é a informação que te dá a possibilidade de manipular, através de transações, as criptomoedas que estão armazenadas lá na blockchain, né? Então as chaves, elas te dão a prova, né? Elas te dão acesso às informações da que estão na blockchain, que são as transações envolvendo as suas criptomoedas, ok? Essas carteiras, que são esses softwares que organizam essas chaves para facilitar o uso, né, e a manipulação, elas podem ser de hardware ou de software, né? As carteiras de hardware são tipo pendrives, e algumas delas suportam várias criptomoedas, inclusive, não somente Bitcoin. E algumas pessoas acham que essa é a opção mais cômoda, né? Porque você combina a segurança de ter um hardware, né? Porque você não tem aquele equipamento conectado na internet o tempo todo, ou seja, ele não está acessível o tempo todo, você só conecta ele na hora que você precisa. Então é mais seguro que um software, né? Que fica lá o tempo todo exposto no seu smartphone ou no seu computador para ser invadido, né? Para ser violado. Então tende a ser mais seguro realmente. Por outro lado, alguns entendem que você tem limitações, porque a carteira de hardware muitas vezes não suporta tantas moedas quanto carteiras de software. Então quem lida com muitas criptomoedas pode ter dificuldade de utilizar uma carteira de hardware. Pode achar inconveniente também, porque por ser um dispositivo físico você pode perder, né? E o software, de repente, você consegue fazer um backup da chave, e aí se precisar você perder o smartphone, no outro smartphone você reinstala o software e basta ter um backup da chave, você recupera a chave, né? Tem um código de backup que você pode salvar, né? Que geralmente são 12 palavras ou 20 palavras, dependendo do software. Então, existem vantagens e desvantagens de usar um ou outro, tá? E outro conceito também em relação a carteiras é o conceito de hot ou cold, né? Hot, que significa a carteira está conectada à internet, está online, e cold é a carteira que está offline. Então, é semelhante ao que a gente fala quando fala de hardware e software, né? A carteira de hardware, ela é uma carteira mais próxima do cold, né? Porque ela não fica conectada à internet o tempo todo, e a carteira de software é uma carteira hot, né? Ela fica o tempo todo conectada à internet. E existe um outro tipo de carteira também, que é a chamada paper wallet, né? É a carteira de papel, que você pode gerar ela de forma completamente offline, e assim você consegue ter um nível máximo de segurança, né, dos seus endereços, né, das suas chaves, para ter acesso aos seus bitcoins. Uma coisa interessante é que, apesar de você ter uma rede, né, você não precisa necessariamente gerar a sua carteira estando online, né? Você pode gerar os seus endereços, as suas chaves, de forma completamente offline, para ter o nível máximo aí de privacidade, se você desejar, né? Se você precisar disso, para que ninguém então saiba que aquele endereço é seu, né? Você tem como gerar esses endereços de forma completamente offline, ok? Bom, exchange são as empresas, né? As plataformas aí que permitem você comprar e vender criptomoedas. No Brasil existem várias já, né? E nos últimos anos aí, muitas outras novas exchanges foram criadas, o que mostra o crescimento desse mercado, né? Como eu já falei, né, quando os seus bitcoins que você compra estão na exchange, você não tem acesso à chave privada, então você depende da empresa para manusear esses bitcoins, então é importante você ter isso em mente, tá? E outro conceito importante é o processo de mineração, né? A chamada mineração é o processo de validação de transações, e isso pode ser feito de várias maneiras, né? A validação é apenas um cálculo que é feito para verificar que aquela transação é válida, né, e gerar uma confirmação. Então, se eu transfiro um Bitcoin para você, essa transação é registrada na blockchain, na cadeia lá de transações, de forma pública, né, e os nós da rede vão competir, né, para ver quem consegue validar aquela transação primeiro. E quem conseguir, né, de forma bem simplificada, quem conseguir validar primeiro, recebe a remuneração pela validação daquela transação. Essa remuneração é composta de duas coisas, né? Tem a taxa, quando você faz qualquer transferência pela rede Bitcoin, você paga uma taxa. A cada processo de validação, né, a cada intervalo de tempo, geralmente a cada 10 minutos,
são gerados novos bitcoins. Isso está baseado no próprio algoritmo. E aí os mineradores, né, as empresas que têm, ou pessoas também, né, que fornecem poder computacional para validar as transações, elas são remuneradas utilizando essas taxas e essa geração de novos bitcoins. Tá? Isso é chamado de Proof of Work, né? É o método que era mais usado até então para validação de transações. Mais recentemente, está se desenvolvendo uma outra abordagem chamada Proof of Stake, que é baseada na detenção, né, de moedas, né, sob sua posse. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que você mantenha aquelas moedas sob sua posse e que, baseado nisso, você seja remunerado, né, você seja recompensado por isso. Tá? E a cada período de tempo, né, pré-determinado, ocorre o chamado halving, e alguns chamam de halvening, né, que é o processo de redução dessa recompensa, porque justamente é assim que o algoritmo do Bitcoin garante que a moeda vai ter a escassez, né? Então, de tempos em tempos, essa recompensa é reduzida pela metade. Ano que vem vai acontecer isso, né? E isso significa mais escassez, ou seja, significa que faltam menos moedas para serem mineradas, ou seja, menos moedas para serem criadas e fornecidas como pagamento pela validação de transações, e, portanto, a tendência é que quanto mais escasso, bem mais valorizado, né? Então, esse é um dos grandes momentos aí do mercado em que se espera uma valorização da moeda por conta dessa redução da recompensa, né? Inclusive, esse é outro motivo de outra discussão também, né, importante no mercado, que sim, e quando acabar a geração de criptomoedas, vai compensar ficar minerando Bitcoin? Né? Hoje já é uma transação bastante complexa, né, o processo de validar as transações de Bitcoin, o Proof of Work, e hoje quem domina esse mercado são grandes empresas, principalmente da China, né, porque você precisa investir bastante em equipamento para ter poder de processamento suficiente para ganhar a competição, porque, como eu falei, é uma espécie de competição. Então, para você conseguir ganhar essa competição e ser recompensado, você tem que ter realmente um poder de processamento bem razoável. Então, esse mercado hoje é dominado aí por grandes empresas de mineração e alguns pools, né, onde você pode comprar lá uma fatia desse pool de mineração e ser remunerado por isso. Então, a discussão que existe é justamente essa, né? Quando o Bitcoin for, né, essa remuneração vai sendo reduzida, e quando chegar o momento em que essa remuneração aí for insignificante, vai valer a pena ficar validando transação? Aí tem duas questões, né? Primeiro, mesmo que não exista mais remuneração pela criação de novos Bitcoins, vai existir a taxa. Então, o minerador ele vai decidir se vale a pena minerar de acordo com a taxa. E segundo, que sempre vai haver uma geração, ainda que mínima, de bitcoins, porque a curva de geração ela é exponencial, ela não é linear. Então não vai chegar efetivamente a zero, né, a remuneração do minerador em termos de geração de novos bitcoins. Ela vai chegar a valores bem pequenos, mas não vai chegar efetivamente a zero por conta dessa curva exponencial aí. Então, essas duas questões, né? E o terceiro ponto, né, é que o algoritmo ele é dinâmico. Então, quanto mais poder de processamento você tem na rede, mais difícil o algoritmo se torna. Ele automaticamente ajusta o grau de dificuldade. E quanto menos poder de processamento, menor também o grau de dificuldade. Então, o algoritmo ele vai se ajustando de acordo com o poder de processamento da rede para que você tenha um equilíbrio aí, né, entre a oferta de poder de processamento para validação de transações, né, e a demanda por esse serviço, né, por esse processamento. Okay? Existem alguns problemas, né, que já foram mais graves no passado e cada vez são menos significativos. O primeiro é a disseminação, né, inclusive a expectativa é que com essa moeda do Facebook, aí, se eles conseguirem realmente emplacar, né, se eles conseguirem lançar, né, porque a expectativa é que se eles conseguirem lançar, a moeda vai emplacar, né, a Libra do Facebook. Porque o Facebook tem hoje 1,4, 1,6 bilhão de usuários, né? Então é muita gente que o Facebook consegue alcançar com a moeda dele, se ele conseguir realmente lançar.
se ele conseguir superar essa polêmica aí com o governo americano, enfim, nessa questão de regulamentação. E aí vai ser uma grande oportunidade, né, para disseminar entre as pessoas o conhecimento sobre criptomoedas, né, inclusive para pessoas que não têm acesso ao sistema bancário, porque isso é uma questão muito importante, né? O Andrés Antonopoulos toca sempre nesse ponto, né? Existe, sei lá, bilhões de pessoas no mundo que são desbancarizadas, ou seja, são pessoas que não têm acesso a serviços bancários. Então quando a gente pensa aqui no Brasil, na nossa realidade, né, onde o brasileiro médio, né, mesmo o brasileiro mais simples, ele tem acesso a uma conta, uma poupança no banco, enfim, ele consegue ter acesso a uma agência e realizar as operações dele lá, mesmo que na boca do caixa ou no caixa eletrônico, enfim. Em muitos lugares do mundo, a realidade é completamente diferente, né? Você tem pessoas que não têm acesso ao sistema bancário, mas elas têm acesso ao smartphone, né? Então, o smartphone ele tem uma penetração absurda em termos mundiais. Então, existem lugares onde as pessoas não têm coisas básicas, né? Como, por exemplo, computador, mas tem smartphone. Então, isso faz com que a importância da criptomoeda para esse tipo de cenário seja ainda maior. Porque via smartphone você consegue realizar transações com criptomoedas e você vai dar mais oportunidade para essas pessoas terem acesso a um sistema financeiro, que é um sistema financeiro independente, né? Onde ele não vai estar vinculado a nenhuma entidade específica e vai poder transacionar com o mundo inteiro. Então isso é uma oportunidade também de disseminação, só que para isso precisa chegar de uma forma, digamos assim, mais simples, né? Porque hoje o manuseio de aplicativos, né, carteira de smartphone, etc., para criptomoedas ainda não é uma coisa trivial, né? Está melhorando, mas ainda não é uma coisa tão simples quanto outros aplicativos, por exemplo, de mensagem, um WhatsApp da vida, ou mesmo um Telegram. Então a expectativa é que, se o Facebook conseguir lançar a moeda dele, essa disseminação vai ser bem potencializada, né? E a tendência é que as criptomoedas se tornem realmente, ganhem um espaço grande aí no mercado, porque as pessoas vão começar a procurar saber melhor do que se trata, como funciona e para que serve. Bom, então, como eu estava dizendo, pessoal, a chegada da Libra do Facebook deve dar realmente um gás aí nessa disseminação da criptomoeda. Tá? E o outro problema é o problema da lentidão, né, que, como eu já expliquei, com o Segwit mais Lightning Network já está praticamente resolvido. Inclusive, nesse momento, né, agora em 2019, o poder computacional, né, chegou aos mesmos níveis do pico que aconteceu em 2017, quando houve uma queixa generalizada, né, de que a rede ficou lenta e as transações ficaram caras para serem validadas. E hoje já se passou por uma situação parecida, né, nesse ano, e a rede suportou bem, né? Então a expectativa é que, de agora em diante, mesmo em momentos de maior volume de transações, a rede não sofra como sofreu lá em 2017. Alguns riscos, né? No caso do Bitcoin, no caso do Bitcoin, alguns riscos são menores, né? Mas, de forma geral, falando para outras criptomoedas, alguns ataques são bem perigosos, né? São um risco realmente. O primeiro dele é o chamado ataque de mineradores. O que é isso? Se um minerador, né, conseguir poder computacional suficiente, né, grande o suficiente, que corresponda a mais de 50% do poder total da rede, né, ele tem condição de assumir o controle daquela rede, né, ou seja, ele vai conseguir validar todas as transações que ele quiser e, consequentemente, ele pode manipular essas transações. Porém, para isso ele precisa ter 51%, né, mais de 50% da capacidade total da rede, né? No caso do Bitcoin, como eu falei, imagine aí 10 mil nós, né? Então seria uma empresa, uma instituição com capacidade de pelo menos 5 mil nós, com um poder absurdo de processamento, que é realmente uma coisa bem significativa. Então exigiria um investimento muito pesado em capacidade de processamento para você realizar um ataque desse na rede Bitcoin. Porém, existem outras moedas, né, outras criptomoedas
cuja rede não é tão grande quanto a rede do Bitcoin, né? A rede é muito pequena e aí esse ataque ele é mais possível, né? Mais factível, porque o investimento em poder de processamento ele é bem menor para que você consiga fazer esse tipo de operação. Tá? Então, se você quiser investir em alguma outra criptomoeda, pesquise muito bem sobre ela e verifique se a rede dela não é vulnerável a esse tipo de ataque. Outra situação que acontece, né, infelizmente ainda acontece, são as exchanges hackeadas. Né? Não existe segurança 100%, né? E todas as exchanges executam lá sistemas de processamento de transações, né, com criptomoedas, e todo o software ele é passível de falhas. Né? Então, eu vou dizer que existem dois tipos de hack. Né? Existe o caso da exchange hackeada, que na verdade a exchange era apenas uma fachada, né, para golpistas, tá? E aí o hack da exchange, ou seja, o fato da exchange ser hackeada é apenas um pretexto para os golpistas sumirem com o dinheiro dos desavisados, né? E existem situações reais, né, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, com a Binance, né? Onde houve um hack lá e causou um certo problema, mas eles conseguiram contornar e acho que no fim das contas não teve prejuízo para ninguém, né? Apesar de ter conseguido ter havido um roubo lá de bitcoins da exchange, eles conseguiram contornar e tal e não houve prejuízo para ninguém. Então esse problema é real, né? Existe e portanto se você for comprar criptomoedas numa exchange, observe com bastante cuidado, né? Obtenha recomendações e tenha bastante cuidado na escolha de qual exchange você vai operar para que você não corra riscos, né, em exchanges aí pouco conhecidas ou que você não sabe a procedência. Okay? Outro risco que você corre é o seu smartphone ser invadido, né, ser hackeado e você está com sua carteira Bitcoin lá no smartphone. Obviamente que, né, se isso acontecer, o hacker lá, o bandido, pode ter acesso às suas moedas e fazer o que ele quiser. Né? Então, cuidado com tenha um cuidado especial com o seu smartphone se você utiliza aplicativos de carteira de criptomoedas nele, tá bom? Existem pessoas, por exemplo, que utilizam um smartphone exclusivo para rodar esses aplicativos, né? Justamente para para reduzir esse risco, né? Então ele tem um smartphone só para isso. Um smartphone pode ser até um aparelho mais simples, que tenha somente internet, né? Não precisa muito mais do que isso, uma capacidade até mínima de processamento e tal, e você só usa ele para instalar esses aplicativos para manusear as criptomoedas. Tá? É uma opção, tem gente que faz isso. E no caso de PP Wallet, né, eu falei, a carteira de papel, né, que você imprime no papel e guarda, ela tem o risco de perda, né, por ser um objeto físico, assim como a carteira em hardware também, né, tem o risco da perda. Então é importante que você tenha, né, desejável que você tenha um cofre em casa, alguma coisa para guardar esse tipo de coisa. Principalmente, claro, se você manipula valores significativos. Né? Se você vai investir valores pequenos, na expectativa desse valor se multiplicar no futuro, enquanto esse valor for pequeno, o risco também é pequeno. Tá? Então, aí você avalia qual o tamanho do risco que você está correndo, se vale a pena investir num cofre, numa estrutura de maior segurança para esses elementos físicos aí. Então, algumas recomendações, né? Como comprar, compre no exchange confiável, né? Se você puder, não mantenha o seu dinheiro, né? As suas criptomoedas nessas exchanges, coloque ela em PP Wallet, né? Se você entende que precisa de mais privacidade, existe a possibilidade de fazer transações peer-to-peer, né? Ou seja, diretamente de pessoa para pessoa. Existem alguns sistemas que permitem isso, existem até catálogos de pessoas que fazem esse tipo de transação, né? Existem sites que relacionam essas pessoas e dão notas para as pessoas para você saber se a pessoa é confiável ou não. Ative a autenticação de 2 fatores, né, nos aplicativos que você utiliza. Copie, né, guarde de uma forma segura as palavras-chave que você utilizar no aplicativo do celular, né, porque elas são a sua única forma de recuperar o aplicativo caso você perca. Tá? Caso você tenha um problema com seu smartphone, o aplicativo dê problema, você precisa reinstalar.
Se você não tiver essas palavras-chave, você vai ter problemas sérios, né? E da mesma forma, quando você ativa a autenticação de 2 fatores, também tenha cópias, né, das chaves de configuração, para se você precisar reconfigurar em outro aplicativo também, em outro smartphone. Tá? E de forma geral, evite manter recurso online por muito tempo, mesmo que seja, a menos que seja estritamente necessário, se você for trader, algo do tipo. Tá bom? Algumas curiosidades, né, números curiosos aí do Bitcoin. Né? Em 2010, uma pizza foi adquirida por 10 mil bitcoins. Né? Agora em agosto eu fiz a conta, o Bitcoin está aproximadamente 10 mil dólares. Né? Então 10 mil bitcoins significam 100 milhões de dólares, que daria aproximadamente 400 milhões de reais. Né? Esse é o valor da pizza mais cara do mundo. Né? Obviamente que em 2010 as pessoas que compraram essa pizza não imaginavam que a criptomoeda ia valorizar dessa forma, né, e fizeram essa transação, e hoje isso virou lenda, né, e é uma curiosidade tão interessante que existe um Twitter, uma conta de Twitter, Bitcoin Pizza, né, que ele mantém a cotação dessa pizza diariamente atualizada, comemora o aniversário, no dia 22 de maio, né, que foi o dia que essa pizza foi adquirida e tal. Outra curiosidade interessante são características, né, dos vários tipos de dinheiro, né, utilizado como meio de troca. Né? E aí você tem ouro, moeda, a chamada fiat, né, que é a moeda fiduciária, né, que são as moedas reguladas pelos governos, como por exemplo dólar, real, peso argentino, né, e outras moedas aí, euro e etc. E as criptomoedas. Né? Então você vê aí que eles têm várias características importantes, né, que são consideradas na análise da qualidade dessas moedas. Né? Por exemplo, fungibilidade, que é se aquela moeda pode ser intercambiada por outra coisa. Não consumível significa se aquela moeda sofre muito desgaste ao longo do tempo. Né? Portabilidade, se é fácil você se locomover com aquele tipo de dinheiro. Se ela é durável, não sei se ela dura muito tempo, né? Se ela resiste ao tempo, se ela é divisível, se ela é muito divisível, se ela é segura, não pode ser falsificada, se é fácil de transacionar, se ela tem escassez, né? Se ela é controlada por um governo, se ela é descentralizada e se ela é programável. Tá? Então são características que servem como guia para você avaliar digamos assim, a qualidade do dinheiro que você está lidando, né? E a gente vê aí que as criptomoedas parecem ser promissoras, né? Seguindo esses critérios. Outra análise que é muito frequente você ver, né, sendo feita aí em vários estudos é a análise do tamanho do mercado. Né? Existe uma discussão já, né, há vários anos, Bitcoin está caro, está barato, está caro, está barato. Né? As pessoas sempre discutem sobre isso. E quando você analisa o tamanho do mercado financeiro, né, o Bitcoin é simplesmente insignificante. Né? O mercado de criptomoedas, ele hoje está em torno de 200 bilhões de dólares aproximadamente, né, que é um valor muito abaixo do valor da Apple. Esse gráfico eu já coletei tem um tempinho. A Apple hoje deve valer mais do que 400 bilhões, não sei o valor atualizado. Mas você vê que, né, uma única empresa vale muito mais que o mercado todo de criptomoedas. Né? Então, se as criptomoedas derem certo em alguns daqueles nichos que a gente comentou aqui, quando falou de liberdade, né, de ditaduras, etc., esse mercado já vai ser bem maior e, portanto, fica fácil concluir que o Bitcoin, ao preço que está hoje, ele, a princípio, estaria barato. Então, como a gente estava falando sobre essa questão dos nichos, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, alguns nichos que podem ser explorados pelo Bitcoin. Né? Esse estudo já é um pouco antigo, mas dá uma noção do valor que cada um desses nichos representa, né? Em termos de valor que o Bitcoin teria para ser utilizado nesse mercado. Né? Então, qual é a ideia? Imagine o seguinte, eu tenho um mercado que tem um determinado tamanho. Né?
Se esse mercado fosse ocupado pelo Bitcoin, o Bitcoin ele tem um limite de 21 milhões de moedas, né? Então, se o Bitcoin utilizasse esse mercado, eu teria 21 milhões de moedas Bitcoin nesse mercado. Então, esse é o cálculo que é feito, né? Então, por exemplo, se eu pego lá os fundos de hedge, né? Ou seja, os fundos que buscam se proteger contra, por exemplo, moedas fiduciárias, né? Ações de governos corruptos ou governos que dão calote, como a Argentina acabou de fazer agora, né? E geram crises, né? nas suas regiões. Esses fundos buscam investimentos que protejam, né, os seus investidores desse tipo de ocorrência, né, entre vários outros riscos. Então, se esses fundos utilizassem, né, alocassem 1% do dinheiro que eles dispõem para Bitcoin, o valor do Bitcoin, só por conta desse mercado, desse 1%, ele seria de 1.230 dólares. Ou seja, o Bitcoin teria que valer 1.230 dólares para 21 milhões de moedas ocuparem 1% desse mercado. Tá certo? Então imagine, se fosse 10%, você multiplica por 10. Né? Se o Bitcoin tomar conta desse mercado todo, você multiplica esse valor aí por 100. Né? Aí tem outro exemplo aqui. Se as pessoas que detêm ouro diversificar 1% em Bitcoin. Né? Existem alguns estudos que tentam estabelecer uma correlação entre Bitcoin e ouro. Em alguns momentos essa correlação é verificada, em outros momentos não. Então isso não está muito claro ainda se o Bitcoin realmente tende a se comportar como o ouro, ou seja, como reserva de valor, que o ouro já é reconhecidamente. Né? Então se você imagina que o mercado de ouro, né, 1% dele passa a ser alocado para Bitcoin, o Bitcoin deveria valer 3.500 dólares. Né? Então se o Bitcoin toma 10% do mercado do ouro, o seu valor já deveria ser 35 mil dólares e assim por diante. Né? Então aí você tem o mercado de emissão de dinheiro para o exterior. Né? Esse mercado é extremamente interessante porque geralmente as empresas que fazem isso, primeiro que o sistema de emissão de dinheiro para o exterior, ele em muitos lugares ele é extremamente burocrático. Né? No Brasil até melhorou recentemente, você tem empresas como TransferWise e outras que fazem esse remesso online, que fazem essa transferência de dinheiro para o exterior com mais facilidade. Mas até alguns anos atrás esse processo era bem complexo e burocrático, né? Então o Bitcoin simplifica muito, né? As criptomoedas simplificam muito esse processo de transferência de dinheiro para outros países, para qualquer lugar do mundo. Então se o Bitcoin assumisse esse mercado, né, o valor dele teria que ser 6.860 dólares para substituir, né, esse mercado. Tá? Então por aí vai, você tem vários mercados aí que o Bitcoin poderia ser utilizado, né? E a depender do mercado em que ele seja utilizado, o quanto ele consiga participar nesse mercado, existe uma tendência, uma expectativa de que o valor da moeda se valorize em função, né, da necessidade de você ter essa movimentação financeira nesse tipo de uso específico. Falando um pouco mais sobre a questão tecnológica, né? Os contratos inteligentes são uma verdadeira revolução. Né? Então isso aí é algo que a gente precisa estar muito atento. Né? Existem linguagens, mais de uma inclusive, existem várias plataformas hoje, existem várias criptomoedas voltadas para facilitar a criação de contratos inteligentes. Né? As chamadas plataformas de ICO. Né? O que é ICO? São as Initial Coin Offer. Coin Offer, né? As ofertas iniciais de moedas, né? Que explodiram em 2017. Em 2018 a maioria não vingou e aí isso caiu meio que... as pessoas começaram a achar muito arriscado investir nesse tipo de coisa, ainda existe, mas agora mais recentemente eles estão adotando uma outra abordagem, né? A abordagem dos tokens, mas que segue uma linha parecida. Né? Você lança um token, esse token tem uma utilidade, ou seja, tem uma aplicação. E todas essas iniciativas giram em torno dos contratos inteligentes, justamente porque eu preciso ter um mecanismo, por exemplo, para que quando uma pessoa depositar um dinheiro, seja em dólar, em real ou em Bitcoin, né, aquele montante dê direito a ela de ter X tokens, né, porque ela está fazendo essa aquisição. Então isso pode ser feito via um contrato inteligente, né, que é um processo automatizado, né, que usa uma estrutura aí de condições, né, e com execução automática. Então, com isso, você garante que aquela transação, aquela operação, ela vai ser respeitada, né, ela vai ser executada e ela vai ser respeitada
entre as partes, né, obrigatoriamente, porque a execução é automática. Então você não tem risco de uma parte fazer, cumprir com o que foi acordado e a outra parte não, né, porque o processo é automatizado. Então esse recurso de governança inteligente ele é extremamente importante e eu diria até revolucionário. E como eu disse, a Ethereum saiu na frente disso, mas hoje já existe muita concorrência nessa área. Existem várias plataformas já e elas estão viabilizando as chamadas DApps, né, que são as aplicações descentralizadas. E aí tem as mais diversas. Você tem aplicação na área de agricultura, para controle de plantações, etc. Controle na área de transporte, logística, para rastreamento de encomendas e transporte. Você tem na área de jogos, tem na área de imobiliária, enfim, você tem vários casos de uso. E tudo isso gira em torno dessa ideia do contrato inteligente, porque é ele que viabiliza essas transações automatizadas e seguras e confiáveis. E mais importante, sem intermediários, né? Isso é uma característica que a gente precisa destacar muito, né? Porque quando você tem, né, o grande problema que a blockchain resolve é justamente eliminar a necessidade de um intermediário confiável para participar de uma transação entre duas partes, tá certo? Porque agora o sistema distribuído, né, essa cadeia de transações garante, junto com os contratos inteligentes, garante que o que foi acordado entre as partes vai ser respeitado, né, sem precisar de uma entidade intermediando esse processo. Então isso é revolucionário porque justamente viabiliza uma série de processos que hoje dependem de intermediários, como por exemplo cartórios, bancos, etc. O próprio Estado, né, viabiliza hoje essas transações sem intermediários, né? Então isso é extremamente importante e revolucionário. E, portanto, você como profissional de TI, né, como empreendedor, deve estudar isso mais a fundo, porque são muitas as oportunidades de você criar soluções nessa área que vão ajudar muitas empresas aí no futuro, né? No futuro que eu digo é quase o presente já, né? Porque já tem empresas testando isso, principalmente bancos e grandes empresas já estão testando isso em várias áreas. Então você pode usar contratos inteligentes para todo tipo de situação, né? Seja para derivativo financeiro, opções, né? Esse tipo de coisa, seja para seguro, para lei de propriedade, a parte imobiliária, como eu falei, né? Acordo de financiamento coletivo, né? E por aí vai. Por exemplo, acordo de financiamento coletivo você pode fazer, né? Você tem aqueles sistemas aí, Vaquinha, Kickstart, vários outros que as pessoas, né? Você coloca seu projeto lá, as pessoas doam dinheiro para o seu projeto e se não atingir aquele montante que você precisa para viabilizar o projeto, você devolve o dinheiro, né? Isso você pode fazer também no contrato inteligente, né? Você pode programar isso na blockchain e as pessoas vão depositando o dinheiro. Se na data limite o dinheiro não for suficiente para o que foi previsto arrecadar, devolve-se para as pessoas que depositaram, né? Isso pode ser perfeitamente feito no ambiente desse tipo. Então aí os casos de uso: pagamentos com criptomoedas, né? É o caso muito comum aí, né? São mais de 2.000 criptomoedas hoje, todas elas utilizam o blockchain, então essa sinergia aí, essa simbiose entre blockchain e criptomoedas é muito forte. Operações de trocas, né, sem contraparte central, ou seja, você garantir que eu cedo para você tal coisa, você me cede a propriedade de outra coisa em troca, né? Isso também pode ser automatizado. Representação digital de ativos, né? Então existe um processo acontecendo aí a nível em escala mundial de tokenização de ativos, né? Ou seja, são representações digitais de ativos físicos ou até mesmo outros ativos virtuais. Então esse processo de tokenização ele está ganhando muita força e esse tipo de tecnologia viabiliza esse tipo de operação, né? De virtualizar, tokenizar um ativo físico qualquer para você transacionar ele no mundo virtual. Controle de registro de documentos, né, com imutabilidade, né, lembrando que a característica importante da blockchain, os dados são imutáveis, né, então uma vez registrado lá na blockchain nunca mais vai sumir, né, você vai poder validar aquilo ali e verificar para sempre. Plataforma para workflow descentralizado, automação, digitalização de processos, enfim, são muitos casos de uso, né. E aí para você ver o alcance que isso está tomando, né, eu obtive isso aqui, não lembro agora o site onde eu peguei essa notícia, mas o ex-presidente do BNDES, né, citou
a emissão da dívida pública brasileira em blockchain, né, usando contratos inteligentes como um caminho aí que o governo deve adotar no futuro próximo, né? Então veja o alcance que esse tipo de tecnologia já está tomando. Aqui alguns exemplos de áreas onde se tem utilizado esse tipo de tecnologia, né, e só tende a crescer. Direito de propriedade, né, na área de saúde, agricultura, financeira, né, energia, clima, meio ambiente. Tá? E aí, chegando aqui nos finalmente da nossa live de hoje, né, como é que você pode aproveitar essas oportunidades? Né? Então, primeiro, dessa vez eu quis separar, né, se você é desenvolvedor e se você não é desenvolvedor. Então, para quem é desenvolvedor, você pode criar soluções, né, existem N possibilidades aí, oportunidades de soluções para várias coisas no mercado de criptomoedas que você pode criar. Como eu particularmente, né, sou investidor de criptomoedas e estudioso da tecnologia, então eu estou desenvolvendo as minhas soluções para algumas coisas, né, para fazer trading, né, robô de automação de criptomoedas. Pretendo estou desenvolvendo um portalzinho, né, com informações do mercado de criptomoedas, devo divulgar isso em breve para vocês. Então, tem várias oportunidades aí, são várias necessidades que o mercado tem e que ainda não são atendidas e que você, como desenvolvedor, pode aproveitar, né? O mesmo vale para a área de blockchain, né? Existem várias empresas testando e esses profissionais ainda não estão ainda são muito raros, né? Então a gente falou, quando falou da live de inteligência artificial, a gente falou do cientista de dados, né? Que é esse profissional muito raro de encontrar no mercado. Da mesma forma, o engenheiro blockchain é um profissional também raríssimo de encontrar no mercado. E embora ele não seja tão procurado quanto o cientista de dados, é um profissional que nos próximos anos a demanda por ele vai aumentar, né? Então é uma área que vale muito a pena também você se qualificar. E mais uma vez, o GitHub é seu amigo, né? Você tem muito código lá, muitos exemplos, muitos projetos que vão te ajudar a estudar, a aprender e a implementar soluções nessas áreas, ok? E esse print aqui eu tirei de um site chamado freelancer.com, né? Mostrando casos reais. Aqui são projetos reais, né? Inclusive em português, ou seja, são projetos a princípio que envolvem pessoas no Brasil, tá? Onde eles estão procurando lá profissionais para fazer essas coisas, para finalizar um robô de arbitragem, para implementar a funcionalidade de depósito e saque de criptomoedas, para implementar uma plataforma de compra e venda de Bitcoin, para desenvolver software para caixa eletrônico de Bitcoin, né? E aí você tem aqui os valores, né? Então tem muitas oportunidades aí. Os sites de freelance tem várias empresas procurando profissional com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de habilidade para implementar essas soluções, tá? E para não desenvolvedores, você pode investir em criptomoedas, né? Mas assim, no Brasil, no mundo na verdade, né? Mas no Brasil a gente está mais próximo aqui, a gente vê isso muito, muito claramente. Tenha extremo cuidado, porque a quantidade de golpistas é absurda, né? É gigantesca. Então eu vou deixar até nos comentários aqui do vídeo o link para o meu grupo do WhatsApp, tá certo? Se você quiser, pode entrar lá e tirar dúvida com a gente, porque são muitos golpistas, né? Existem muitos esquemas aí que prometem ganho fácil e enganam as pessoas entram e depois ficam no prejuízo, né? Então tenha o máximo cuidado, não invista em qualquer esquema desse sem saber do que se trata, sem investigar, sem procurar mais informações, né? Sem consultar outras pessoas antes, tá certo? Outra coisa que você pode fazer, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam, esse mercado de criptomoedas eu preciso ter dinheiro para entrar. Não, você precisa ter conhecimento, né? A moeda hoje do mundo é conhecimento, né? Então o conhecimento que você tem permite que você possa vender serviços que envolvem aquele conhecimento. Então, se você tem conhecimento em criptomoeda, você pode vender serviços ligados a criptomoedas. E aí você pode vender serviços, por exemplo, de infraestrutura, né? Você pode montar uma plataforma, instalar, vai lá no GitHub, vê alguns softwares interessantes que permitem montar uma plataforma, por exemplo. Existem softwares, inclusive gratuitos, que são para montar exchange, né? E a base de funcionamento das operações de compra e venda, gestão de carteira, etc.,
já estão implementadas em softwares que são software livre, softwares gratuitos, que você pode usar como base para desenvolver uma plataforma mais complexa, mais sofisticada, né? Mas que você não parte do zero, a base já está ali. E você pode revender isso para empresas que queiram implementar a sua pequena exchange, né, sua primeira pequena corretora, enfim. Você pode montar nós para minerar moedas, né? Mas aí avalie direitinho se vale a pena minerar aquela moeda, porque dependendo do tempo que você dispõe, né, da quantidade na região que você tem, o custo da energia, né, da moeda que seja, se aquela moeda é uma moeda que tem futuro ou que não tem, né, pode não ser rentável, então escolha com bastante cuidado. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ele implementou ele montou um cluster, né, de máquinas para fazer mineração de Ethereum, e nesse momento está parado, né, porque o Ethereum desvalorizou muito, e ele decidiu, achou por bem interromper o funcionamento das máquinas, né, e no momento não está sendo rentável para ele, justamente porque os custos são altos, e aí ele preferiu interromper. Esse site chamado stakingrewards.com, ele traz uma série de informações sobre uma série de moedas que você pode simplesmente manter. Então, qual é a ideia? Você monta uma máquina na nuvem, por exemplo, ou até sua máquina de casa, você instala o software, que é o nó da rede daquela moeda, né? E aí você mantém aquela moeda, você fica realizando operações de validação de transações, etc. E você vai recebendo remuneração daquela moeda. E quanto mais você mantiver aquelas moedas sob sua posse, né, ou seja, na sua carteira lá, no seu nó, você vai sendo remunerado por isso. Então, existem várias moedas que permitem fazer isso, e esse site relaciona a maioria delas. Então você pode usar esse site para consultar, para verificar quais moedas vale a pena você manter e quais podem te dar um retorno interessante para valer a pena você montar um nó, você montar a máquina e deixar rodando. Né? Como eu falei, o GitHub vai te ajudar bastante. E aí, para a gente finalizar, se você quiser conhecer mais detalhes, conhecer mais a fundo tudo isso que a gente comentou hoje aqui, né, eu tenho um projeto junto com um amigo meu chamado Escola Bitcoins, tá? É um projeto educacional. A gente não vende, não trabalha com pirâmide, a gente não recomenda investimento, a gente não faz nada disso. A gente é simplesmente nosso projeto é estritamente educacional, tá certo? Justamente para combater esses picaretas que estão aí no mercado, tanto no mercado tradicional quanto no mercado de criptomoedas, tá? Com as suas propagandas agressivas, né, prometendo ganhos fáceis. A gente não. A gente trabalha de forma muito séria, responsável, né? E a gente quer que você entenda todo o processo que envolve lidar com criptomoedas, né? Como é que você estuda, né, quais são os conceitos, qual é o fundamento da tecnologia de criptomoedas, né? Como é que isso está transformando o mundo, como é que você compra as moedas, como é que você guarda elas de forma segura, para você não ter risco de perder e de ter prejuízo, como é que você usa elas, se eu quiser usar essas moedas, né, quais são as possibilidades de uso que eu tenho, e como é que você vende. Né? Subiu muito o valor, eu quero vender para realizar meu lucro e transformar em real, porque eu quero comprar alguma coisa com real e tal. Como é que eu faço? A gente também ensina tudo isso, né, em detalhes, com cuidado e com responsabilidade. Tá? Então, se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, acesse www.escolabitcoins.com.br. Tá? Esse é o nosso projeto e a gente está à disposição para tirar suas dúvidas aí e para te ensinar a operar com segurança nesse mercado inovador e que tem muito futuro. Tá ok? Muito obrigado aí, pessoal, pela presença. Fico aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tá? O vídeo vai ficar à disposição aí no YouTube depois, vou publicar lá. E aí vocês podem também deixar seus comentários, suas observações, né? Fiquem à vontade para deixar suas dúvidas, sugestões, comentários, etc. Tá ok? Muito obrigado aí pela presença de todos e até a próxima.